E é assim mesmo. Muito bem. Então você está vendo aí esse quadro que mostra Caim e Abel. Caim é aquele que está lá irado de junto do altar cheio de legumes, e Abel é o de cá com essa ovelha também sendo oferecida a Deus com as mãos levantadas. Vamos ao texto do Gênesis para você entender. Gênesis 4, verso 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aí eu chamo você a atenção. Observe que aí você só tem 2 versículos da Bíblia. Vai dizer, e conheceu Adão a Eva, conheceu no sentido de teve relação sexual com Eva, tá? E ela concebeu e teve um filho chamado Caim. E depois ela concebeu outra vez e teve um filho chamado Abel. Abel foi pastor de ovelha, Caim foi lavrador da terra. Isso tudo está num versículo só. Observe que em um curto versículo, Caim e Abel nascem e em seguida já são lavrador da terra e pastor de ovelhas. Você tem ideia de quantos anos se passaram entre o nascimento dele e ele se tornar lavrador da terra e o outro pastor de ovelhas? Isso tudo está dentro de um versículo só. Você sabe por que isso? Porque a Bíblia se interessa pelos fatos relevantes e não em contar detalhes da história. Dentro desse trecho se passaram vários anos, talvez 30, 40 anos, aí entre ele ter nascido e cada um já era pastor de ovelhas e já era lavrador da terra. Pastor, mas por que então não conta todos os detalhes? Irmãos, olha o tamanho da Bíblia que já está. Imagine se contasse todos os detalhes. A Bíblia não quer ser um livro de história. Eu já falei isso. A Bíblia quer pegar os fatos relevantes e ir contando, pulando de um a outro, passando para poder chegar no autor principal da Bíblia, no ator principal da Bíblia, que é Jesus. Entenderam? Então, às vezes dentro de um versículo já se passaram, do início do versículo para o fim do versículo, passaram-se 50 anos, 60 anos. E você tem que tomar cuidado, porque esses lapsos de tempo vão se passando numa velocidade muito grande. Tá. Inerrância, e aí Millard Erickson novamente, esse teólogo americano, né? Inerrância e as aparentes contradições entre passagens paralelas. Primeiro, o que é passagens paralelas, pastor? Passagens paralelas são as passagens bíblicas que tratam de um mesmo assunto. Então, às vezes você tem 2 passagens que falam de um mesmo assunto. No Antigo Testamento isso é comum. Você às vezes tem 3. Você tem, às vezes em 2 Samuel, em 2 Reis, em 2 Crônicas, narrando os mesmos fatos. 3 livros narrando um fato só. Cada um dá uma abordagem diferente para o mesmo assunto. Isso a gente chama de passagens paralelas. O Novo Testamento está cheio disso. Nós temos 4 evangelhos contando a vida de Jesus. Então tem fatos aqui de que Jesus fez que está narrado nos 4 evangelhos. Cada um dá uma abordagem diferente do mesmo fato. Isso a gente chama de passagens paralelas. Aí as pessoas pegam essas passagens paralelas e tentam estabelecer contradições entre elas, o que já é uma grande tolice. Se você partir do pressuposto, logo de saída, de que cada um enxerga por um prisma diferente a mesma realidade. Tá certo? Se você pegar, até nas ciências jurídicas fazem muito isso, se você pegar 4 pessoas distintas para relatarem um fato que aconteceu e
elas relatarem ipsiliter, tá? Ou seja, ao pé da letra, né? Tudo igualzinho, sem acrescentar nada de diferente entre o outro, na ciência jurídica você vai dizer, esse pessoal tá, todos os quatro estão mentindo, tá? Os quatro estão mentindo. Combinaram dizer isto, tá certo? Então você, porque cada um vai abordar, não é coisas diferentes, mas aspectos diferentes, porque um viu um detalhe, outro não viu, outro vai contar um pouquinho diferente do outro, mas a verdade vai se estabelecer, porque os quatro vão contar a história com o tema principal convergindo para a mesma coisa, indo para o mesmo lugar. Aí é verdade. Mas um disse, fulano estava com a camisa verde. O outro disse, ele estava de camisa. Mas o outro disse, ele estava com a camisa verde. Qual é a verdade? É que aquele fulano estava com uma camisa. Isso é verdade. Tá certo? Então, é isso desse sentido que a gente está falando. E a Bíblia vai usar muito disso. Textos paralelos são as passagens bíblicas que tratam de um mesmo assunto. Defende que o entendimento sobre os textos bíblicos paralelos, com aparentes contradições, são resolvidos, obtendo-se mais informações e explicações plausíveis sobre os mesmos, ao que Millard Erickson chama de harmonização moderada. Então, harmonização moderada em teologia é a tentativa de harmonizar passagens que aparentemente são contraditórias, tá? A partir de mais informações, tanto às vezes histórica quanto de relevância teológica, para que a gente possa entender. Vamos, por exemplo, no próximo quadro, tem um texto extremamente polêmico da Bíblia que o pastor Paulo César colocou aí para a gente discutir. E que você só resolve ele a partir de uma harmonização moderada, como diz Erickson aí na sua proposição, né? Fazendo uma organização teológica, uma abordagem teológica do texto. Vamos lá. Segundo Samuel 24, verso 1, está escrito: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele, Deus, incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e a Judá. No texto de 1 Crônicas 21, verso 1, que vai narrar o mesmo fato, ele diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha, o texto está falando do mesmo assunto. Qual assunto, pastor? Um censo que Davi, rei Davi, nessa época, intentou fazer em todo Israel. Então ele queria fazer um censo, como a gente chama hoje, né? Numerar, saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos isso, quanto aquilo, quanto tem de dinheiro, essa coisa toda, em todo o seu reino. Tá? No texto de Samuel vai dizer que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e Deus incitou a Davi a fazer isso. No texto de Crônica vai dizer: Então Satanás se levantou contra Israel. Ora, quem foi que incitou finalmente? Deus ou Satanás? Porque Samuel vai dizer que foi Deus. No Crônica vai dizer que é Satanás. Que contradição é essa? Bom, calma, meu irmão. Vamos para a harmonização moderada de que fala o pastor Erickson. Tá? Bom, primeiro fato desses dois textos. São autores diferentes. Primeiro você tem que saber. Não é o mesmo autor que escreveu Samuel, não é o mesmo que escreve Crônicas. Então são autores diferentes em épocas muito diferentes. Para você ter ideia,
Samuel é escrito numa época muito anterior. Crônico, pós-exílio babilônico, quase 300 ou mais anos depois do fato. Tá? Então, tem uma distância muito grande entre um tempo e o outro, entre um autor e o outro autor. Tá? Eles estão contando a mesma história, cada um conforme a sua compreensão. Então, vamos agora tentar fazer a harmonização moderada de que fala o pastor Erickson. Bom, vendo Deus que Davi e o seu povo passaram a confiar em si mesmos, permitiu Deus que Satanás enchesse o coração de Davi para enumerar o povo como forma de exercer juízo divino contra eles. Olha como agora a coisa muda. Você fez a harmonização dos dois textos. Tá? Permitiu Deus que Satanás enchesse o coração de Davi para enumerar o povo como forma de Deus poder exercer juízo divino contra Davi e contra o próprio povo. Deixa essa informação aí quieta. A questão aponta para a soberania de Deus sobre até Satanás, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive do diabo, para punir uma nação que passou a confiar mais no número crescente do seu exército e de seus recursos do que em Deus. O que estava em discussão ali, irmãos, é que a partir de determinado instante, o Davi e a própria nação como um todo estava confiando no seu exército, no seu braço. Quantas vitórias Deus já tinha dado a Davi e a seu povo? As vitórias vinham de Deus e não da quantidade nem das armas do seu exército. E Deus começou a perceber que Davi estava agora confiando muito mais no seu braço, na sua capacidade, do que na providência divina. O povo estava bem, estava com recursos financeiros, então começaram a confiar mais no dinheiro do que em Deus. E percebendo o Senhor esse estado moral e espiritual do povo, Deus então permitiu que o inimigo agisse no coração do próprio Davi, o incitando a fazer aquele censo. E quando ele faz aquele censo, então Deus entra e diz: por que você contou o povo? Quem te deu a vitória? Foi o teu exército ou o meu braço? Você acha que é pelas muitas espadas que você tem, lanças e escudos, que você tem sido um vencedor? Ou é a minha intervenção que te ajuda? É por causa do dinheiro que esse povo está tendo, das riquezas, dos bens, do gado, da fazenda, de tudo isso, que você acha que vocês estão bem? Ou por causa da minha bondade e generosidade para com vocês? Então, aí Deus vem e exerce esse juízo. Vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o inimigo agisse para que ele pudesse exercer também um juízo e justiça sobre o povo. Isso é harmonização moderada que propõe o pastor Erickson. Vocês entenderam aí? Vamos então em frente. Agora, irmãos, a Bíblia tem inúmeros argumentos a favor da doutrina bíblica. Eu só vou citar aqui alguns para que vocês tenham ideia. A Bíblia afirma a sua inerrância quando mostra sua origem divina. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 1. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma a sua inerrância quando apresenta o seu elevado padrão moral. Números 23. Deus não é homem para que minta. João 17:17.
A tua palavra é a verdade. Tito 1:2. O Deus que não pode mentir. Hebreus 6:18. É impossível que Deus minta. Então, irmãos, com esse afunilamento e com essas verdades que estão aqui expostas, você já começa a entender claramente o que é a doutrina da infalibilidade e da inerrância dos textos bíblicos. Quer dizer que o ensino da palavra, ele é inerrante nas suas doutrinas e é infalível no seu cumprimento. Tá? Aquilo que a Bíblia diz acerca dos fatos, os fatos de fato se deram no tempo e na história. E aquilo que ela aponta como escatológico para o futuro, pode ter a certeza mais absoluta, pode sentar e aguardar que ela há de se cumprir também no tempo e na história dos homens e da humanidade. Por quê? Porque a palavra é a verdade inerrante. Agora, se você for pegar a Bíblia para fazer dissecação de vírgula, de pontinhos, de comparar com tratados históricos, fazer arqueologia a partir da Bíblia, discutir, aí você está perdendo seu tempo com essas questões, porque a Bíblia não foi escrita com este propósito, não tinha esse objetivo. A Bíblia foi escrita para revelar Jesus e a mensagem da salvação ao meu e ao seu coração. Desse ponto de vista, a Bíblia é inerrante e infalível. Já chegando aí ao final da nossa exposição, Millard Erickson também vai falar o seguinte: precisamos também definir o que entendemos por erro. Caso contrário, perde-se o significado da inerrância. Se Jesus, olha só o que Erickson vai dizer aí. Se Jesus não morreu na cruz, se ele não acalmou a tempestade no mar, se os muros de Jericó não caíram, se o povo de Israel não deixaram a escravidão do Egito, partindo para a terra prometida, então a Bíblia está errada. Se esses fatos não aconteceram, então a Bíblia está errada. Agora, se esses fatos aconteceram, então a Bíblia é inerrante. Deu para você perceber qual é o conceito de erro que a gente está discutindo? Esses fatos não se deram, então a Bíblia está errada. Agora, se esses fatos se deram, a Bíblia é inerrante. Agora, se você está querendo discutir em que ponto foi que Moisés abriu o Mar Vermelho, porque geograficamente foi mais para cá ou foi mais para lá, isso aí, o fato é, pela mão do Senhor o Mar Vermelho foi aberto e Israel passou em pé enxuto. Esse é o fato. Se esse fato não aconteceu, a Bíblia está errada. Agora, se aconteceu, a Bíblia é a verdade. Tá? Se Jesus não morreu na cruz, então a Bíblia é errada. Mas se Jesus morreu na cruz, ela é inerrante. Ela está falando a verdade. Então, conclui o pastor Erickson. Dentro dos objetivos para os quais foi dada a Bíblia é plenamente verdadeira e inerrante. Entenderam? Dentro dos objetivos para os quais foi dada, a Bíblia é plenamente verdadeira e inerrante. Franklin Ferreira, teólogo brasileiro, né? Ele vai dizer: a entrada de uma só porção que fosse de mentira ou engano seria suficiente para derrubar a mensagem toda. Então, a entrada de uma só porção, só um texto que fosse uma mentira na Bíblia, ou que fosse um engano na Bíblia, seria o suficiente para derrubar todo o texto, toda a mensagem sagrada. Mas a verdade bíblica, ela prevalece pelos séculos dos séculos e há de prevalecer
pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Finalizando, aqui como o pastor Paulo César gosta, ele faz o que ele chama de teologia do cotidiano, que é uma conclusão das ideias que a gente expôs aqui. Se Deus deu uma revelação especial a respeito de si mesmo e inspirou seus servos a escrevê-la, a doutrina da inerrância torna-se a garantia e segurança de sua confiabilidade. Então, a doutrina da inerrância é a garantia e a segurança de que nós estamos diante de uma revelação, de um texto que é absolutamente confiável, na qual você pode dirigir sua vida a partir desse texto sagrado que é a palavra de Deus. A doutrina da inerrância é fundamental na construção da fé cristã viva e confiável. Então, você não está assentando sua fé sobre uma pedra, vamos dizer assim, uma pedra calcária, né, capaz de quebrar. Nós estamos assentados sobre uma rocha dura, né, uma rocha firme. Tá? O geólogo sabe o que a gente está falando aí, né? Uma rocha, né? Um basalto bem que sustenta de forma inabalável. Cristo é pedra dura, né? Você pode assentar sua fé, sua vida, construir sua vida, sua família sobre esta rocha, que é a palavra de Deus, e você vai ter a mais absoluta certeza que você será bem-sucedido, porque os ensinos da Bíblia são infalíveis e inerrantes. A Bíblia não deve ser usada como manual de biologia, de direito ou de astronomia, etc. Isto seria fugir do propósito para o qual ela foi escrita. Já expliquei isso de modo bem claro. A Bíblia é a principal fonte de interpretação dela mesma, regra hermenêutica. A Bíblia se autoexplica. Quando você tem um texto mais obscuro, você vai ter outro texto na própria Bíblia que é mais claro. E ela se autoexplica. Nas controvérsias teológicas e dificuldades textuais, deve-se recorrer a ela, Bíblia, como sendo o supremo tribunal de recursos. Tá certo? Então, quando você estiver diante de um texto que tem controvérsias teológicas ou uma dificuldade textual, você procure um outro texto correlato que explica melhor aquele texto que está com uma certa dúvida. A Bíblia se autoexplica. O principal tribunal de recursos da Bíblia é a própria Bíblia. Tá certo? Então, essa é a regra de interpretação da Bíblia muito válida, que eu uso muito. Tá? Sempre procurando um texto mais claro que fale daquele mesmo assunto para clarear aquele que é mais obscuro ou de maior dificuldade de compreensão. Assim, amados irmãos, nós concluímos o estudo de hoje. Desejamos que você possa, a partir desta compreensão, saber que você está lidando com um texto das Escrituras que são infalíveis, inerrantes, no propósito para o qual foi escrito, te levar para os céus. Dar a você uma revelação de quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. E, a partir disto, te conduzir para os céus, para que você tenha a salvação. A partir do arrependimento, da fé, né? De tudo aquilo que a gente sabe que está no bojo da salvação, você ter a vida eterna com esse Cristo Jesus. Este é o propósito da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração de bênção e de graça. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta mensagem. Que esta mensagem possa ficar no coração daqueles que nos ouviram.
e a tua palavra seja sempre verdadeira e todo homem mentiroso. A tua palavra está acima dos céus e acima de todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.